Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e um grande abraço também para a equipe técnica que estão nos bastidores trabalhando para chegar, né, essa programação para você. Bom, eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Oi, Nando! Tudo bem com você, querido? Um prazer estar aqui na bancada de novo na Alvorada. Já mando um beijo para quem está nos assistindo, viu? Que sejam iluminados o seu dia, a sua noite, o momento que você estiver assistindo. E um beijo grande também para a equipe da rádio e da TV, que a gente sabe que sem essa estrutura poderosa, né, nada disso chegaria para a gente. E que tenhamos um programa iluminado também. Exatamente. Então, continuamos aqui, né, com o amarelinho, 15 minutos de amor próprio. Hoje nós estamos no capítulo 24 e 25. O 24 é na página 50 e o 25 na página 51. O primeiro tópico é a arte de se movimentar. Olha, eu acho que o corpo nosso, né, Raquel, já foi feito para isso, né? Nosso corpo, nossa mente, nosso ser todo integral foi feito para se movimentar, não é? É verdade. A lei da física é muito clara, né? Que a gente tem esse movimento, né? Que tudo é movimento, que alguma coisa material só para se houver barreiras no caminho, né? Uma força contrária sobre o movimento já daquele objeto, daquela matéria. E se a gente for observar tudo isso, nos chama a profundas reflexões, né? De uma lei da física básica que rege o universo, até uma das leis que nós estudamos no Espiritismo, que é a lei da evolução, né? O movimento está contido na lei da evolução para justamente explicar esse avanço, que nada para, tudo se transforma e tudo é para frente, né? No sentido de próximo estágio, vamos lá. E muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de que algumas coisas são retrocesso, mas é aí, de repente, escolhas, né, coletivas infelizes, né, como nós experimentamos aí, né, escolhas por guerra, e aí é o agente humano agindo fora do que é natural, né, rompendo com a lei da evolução do movimento saudável, porque rompendo com a lei do divino, porque tudo que é divino, tudo que é da natureza já é perfeito por si, né, a gente observa isso. E tudo que é perfeito nos leva para frente, para movimentos melhores, nos tira da doença, leva para a saúde, um movimento de prosperidade, movimento de abundância, de saúde, é de felicidade. E quando a gente rompe com isso, é justamente porque a gente escolhe um movimento diferente e contrário ao que Deus quer mesmo, né, que a gente experimente, que é a arte de ser feliz. Então, esse tema que é a arte de se movimentar, quando eu pensei em escrever, eu pensei muito nisso, né, de como a gente pode se movimentar em mil direções. E às vezes a gente não escolhe muito bem o movimento, não escolhe muito bem as nossas saídas, e por isso às vezes a gente não dá em bons lugares, né? Não chega em determinados portos que são legais para a gente, por assim dizer. E quem está aqui pela primeira vez, o amarelinho, ele foi escrito há alguns anos de observação, né, dos pacientes que chegavam, e que justamente nisso mesmo, nós estamos também aprendendo, nós estamos na evolução, nós estamos aprendendo, então por isso nossas escolhas nem sempre são acertadas, mas, sabe, se a gente se esforça para o bem, a gente tem que ter essa paz de espírito e não se culpar e tentar o próximo passo, né? E o próprio livro foi um movimento, né? Porque a gente tinha ali a pandemia, já disse aqui algumas vezes, mas para quem está aqui a primeira vez, ele já estava pronto e eu estava pronta para fazer o lançamento. E de repente, pandemia. E a editora, mas você não quer esperar porque tem noite de autógrafo, tem não sei o quê? Eu falei, não. Eu acho que esse livro foi escrito para tentar
despertar alguma coisa, não sei, levar alguma coisa de bom para as pessoas, e ele não pode ficar engavetado esse tempo, a gente não sabe quanto isso vai durar. Vamos fazer agora, né? Então foi um movimento, foi uma decisão e graças a Deus deu muito certo. Aliás, eu quero aqui pedir licença para mandar um beijo para os ouvintes, né? Eu lembro nesse momento de dois, o João de Ilhéus e Eliton de Pernambuco, se não me engano, em que disseram que, olha, o Wellington principalmente, eu estou esperando o segundo, porque é tão leve, tão gostoso, que traz o amarelinho, né? Então, obrigada para vocês que estão entrando em contato com a gente, que se não adquiriram o livro, estão tendo contato com a leitura comentada aqui, e a gente está podendo usar esses momentos como uma arte de movimentar a nossa consciência, de estudar. E isso é impagável, né, Nando? Tem coisas que têm preço e outras têm valor. Então, esse momento que a gente tem na Alvorada é o momento que tem muito valor, né? Para a gente poder lembrar desse capítulo, por exemplo, como algo que pode me apontar uma lembrança. Então, a arte de se movimentar, né? Eu sugeri aqui não só o movimento pelo movimento, mas o movimento enquanto arte. O que eu posso transformar nesse momento, praticamente falando, colocar beleza nesse movimento, né? Em vez de me movimentar para o feio, para o ruim, para as coisas que vão me colocar para baixo e me fazer mal, que tal eu embelezar, né? Trazer luz, colocar flores, cores no meu movimento para me direcionar para o bom, para o belo, para o justo. Na filosofia a gente estuda muito isso, né? A arte de se movimentar para sublimar nossas emoções, para, no final das contas, falando português, claro, melhorar quem nós somos dia a dia, né? Essa é a proposta também da evolução. Isso mesmo. Quem pensam que as pedras não se movem, as árvores, elas se movem sim. Tem árvore até que anda, né? Elas vão andando assim, a raiz vai sendo os pés dela, ela tá aqui, de repente ela passa um tempo, ela está em outra posição. E as pedras, né? A gente olha lá para as montanhas, daqui a pouco aquela pedra rola. Ué, o que fez aquela pedra rolar? Então ela já estava em movimento, né? Tem um movimento. Às vezes a gente vê desbarrancar um determinado lugar, né? E estava lá inerte, não estava. É um movimento, né, da natureza. Então, continua aqui, olha, com o primeiro parágrafo dizendo: a vontade e o querer são alimentos indispensáveis para o espírito em evolução. Olha só, a vontade e o querer, né, Raquel? Quem me segue lá no Instagram, né? A gente faz o Cantinho da Alma, inclusive a gente vai completar agora no final de junho 2 anos de Cantinho da Alma, toda quarta-feira, 8 da manhã. E a gente falando de sofrência, música de sofrência, e a gente fazendo, né, a gente rindo muito com a troca, né, que eu gosto muito dessa troca, eu gosto de aprender com todo mundo que está ali. E quando a gente trata desse tema do movimento, qualquer movimento, ele parte antes de uma decisão, ainda que numa fração de segundos, né, para movimentar os braços, o que quer que seja, o cérebro já recebeu esse comando de vontade do espírito em agir nessa direção. Isso para tudo na vida, né? E esse estado volitivo do espírito, né, que é movido pelo livre-arbítrio, o poder de decisão de fazer X, Y, Z, de acordo com o que a alma determina, ele é soberano, é uma coisa maravilhosa a gente poder decidir os nossos caminhos. É de uma coisa tão poderosa, tudo isso é tão poderoso que eu falei, inclusive, numa primeira live sobre o querer e numa outra sobre o empoderamento do espírito, que muito se fala de empoderamento dos direitos sociais, legal, justo, válido, temos sim, que está na moda dizer empoderamento, mas a gente esquece que nós temos esse empoderamento já da criação em nós. Então, essa manifestação de empoderamento social em algumas frentes é resultado da inércia de uma sociedade que decidiu agir de forma, às vezes, negligente em algumas coisas, calada em outros pontos, e que hoje acordou para o dever social, né, cívico, por assim dizer, de falar, não, peraí, isso aqui é meu direito, eu vou atrás, isso não é justo que fique assim. Então, a sensação de impunidade, pelo menos, está sendo combatida pelo esse ato de
resistência da nossa voz, da manifestação do espírito pela vontade de querer ver as coisas diferentes. Só que quando a gente vai na alma, no mundo interior, onde nós temos já nossas regras, nossas condutas, nossas crenças, nossos limites, muitas vezes na questão tratando da evolução espiritual, muitas vezes a gente sufoca a nossa alma, Nando. E a gente então não pratica o tal do empoderamento espiritual, né? Que já é poderoso. Nosso espírito é poderoso, ele é feito de uma partícula da criação, né? Do DNA de Deus. Você imagina quão poderoso isso é? Ter o DNA de Deus em nós, ter o DNA de Jesus em nós. Eu parar para pensar nisso, fisicamente falando, veja, se Jesus esteve aqui, né? Eu tenho parte do sangue dele em mim. Nós somos irmãos, não é assim? E isso é poderosíssimo. E às vezes a gente não leva isso a essa consciência e lucidez. A gente sempre se acha necessitado de proteção e atenção o tempo todo, quando, na verdade, nós já temos essa arte de movimentar pela vontade, pelo querer de fazer as coisas diferentes, claro que com a proteção do Altíssimo sempre, mas sem andar o tempo todo como necessitados, mas como agentes da criação. A vontade movimenta, o querer é a decisão, né? E aí eu brinquei nas lives, agora resumindo, porque eu falei da live, eu falei que o pessoal dá muita força para a sofrência, mas e a querência? Então eu falo que muitas vezes para o espírito se empoderar do que ele é, do que ele tem, de fenômenos espirituais, de poder de cura, de poder de ampliação de consciência, de fazer as coisas diferentes, de receber prosperidade, a querência tem que ser maior que a sofrência. Porque aí você para falar com alguém, a pessoa está dando toda a energia que tem para o ruim, ou a maior parte da energia que tem para o ruim. Então, é com cálculo matemático, né? Por isso que a gente colocou aqui como primeira frase, a vontade e o querer são alimentos, veja, indispensáveis para o espírito em evolução. Quem quer evoluir precisa saber decidir melhor, precisa saber querer melhor, mas é um querer até fazer dar certo, né? Plantar motivos de felicidade no caminho. Então, eu gosto muito desse tema, Nando. Perseverança, né? A gente perseverar. E tudo, né? A frase aqui seguinte, foi criado para um movimento. A estagnação só nos leva ao encontro da dor e do sofrimento. Olha, aqui você fez um verso, ó, você viu? Tudo foi criado para um movimento, a estagnação só nos leva ao encontro da dor e do sofrimento. Aí, tá vendo? É um verso, é um poético isso. E a gente Gosto muito de poesia. Gosto Então, muito. e Gosto. aqui teve uma rima aqui, ó. Tem uma rima. Na Movimento e verdade, eu nem sofrimento. lembro se eu escrevi com essa intenção, mas Tá acabou vendo? acontecendo, então. Por quê? Foi o movimento da vontade, do querer, de passar uma mensagem, né? Porque a gente precisa usar dessas condições nossas e a gente tem essa capacidade, a gente tem essa condição mesmo de poder passar isso para as pessoas, né? Nosso movimento, ele também proporciona movimento no universo, né? O bater de asas de uma borboleta pode parecer insignificante, mas ela pode até colaborar com a brisa. É poético. Muito bem. Momento literatura faz bem para a alma. Aliás, lá no Portal do Amanhã, Nando, aproveitando até para falar da turma lá do portal, se você está aqui a primeira vez, aquela história, né? Mas se você já é da casa, também vale lembrar. De segunda a sexta tem um programa, Portal do Amanhã, que vai ao ar à meia-noite sempre, pela Rádio Boa Nova. Então, assim, sabe aquela dificuldade para dormir, né? E você tá ali, em vez de ficar rolando na cama e acaba se irritando, sintoniza na Rádio Boa Nova e você vai ouvir sempre um programa legal. E nós temos o prazer de estar lá, nos encontrar de quarta para quinta-feira, à meia-noite. Estamos fazendo eu e Maísa, né, a convite do Nando, a quem agradecemos, porque a gente se diverte muito. É assim um momento muito leve, rádio é muito gostoso também de fazer, né? E a gente fala nessa questão, Nando, de poder sempre fazer alguma coisa. E no portal,
a gente fala muito dessa expansão de consciência, né? Da necessidade da gente colocar em movimento o que a gente tem, do jeito que a gente tem, fazendo alguma coisa todo dia. Então, essa questão da estagnação só nos leva ao encontro da dor e do sofrimento, eu ouço bastante, e não é pouco não, quando nos procuram, eu falo assim, Raquel, então, eu quero vencer a procrastinação. E aí, quando você vai ver, não é que a pessoa é preguiçosa porque é preguiçosa, ela não tem ânimo, estímulo. E aí você vai buscando, 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 você vê que em algum ponto ela desconectou um pouco ou muito da própria alma, do propósito de vida dela, do que ela gosta de fazer, da satisfação, do prazer que o cérebro precisa disso, o alimento do nosso corpo é isso, né? Eu preciso ter uma satisfação para aquilo valer a pena aqui dentro, me mostrar o sentido das coisas. Então, quando a gente fala dessa parte, a gente está muito nessa sintonia, né? Como a evolução não para, e parar então não é uma opção, se eu estagno, eu prorrogo, procrastino, na verdade, a minha felicidade, né? E quem para vai acumulando coisas, não só como consequência, mas vai chamando para si motivos de dor, porque vê a vida parar, vê, de repente, comparação humana, né? Ah, a vida do outro está andando, a minha não. Pois é, mas aí como é que está a sua arte de movimentar em teu favor? No programa Portal da Manhã que eu estava dizendo, a gente falou sobre um tema que se chama Criando a Energia Favorável, através do eu sou, do eu sinto e do eu sei. Né? Primeiro, a arte de se movimentar precisa estar em conexão com o que eu sei de mim, hein? O que eu sei da vida a gente sabe muito, mas será que eu estou sabendo praticar o que eu sei de mim? Quais os valores que eu tenho, o que eu quero e tal? Depois a gente falou sobre o eu sou, né? Até chegar no eu sou. Eu sei, eu sinto. Como eu sinto as coisas? Será que eu estou me dando a chance de sentir o meu movimento? Para que movimento eu quero ir? Ouvir a minha intuição, como dizem, né? Ouvir o que a minha alma quer, para depois eu sou. Será que eu sou realmente o que a minha essência pede? Então, é uma série de fatores que convergem para o mesmo ponto. O que eu estou fazendo de mim? Não canso de repetir a frase de Emmanuel, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que é que eu estou herdando? Dor e sofrimento? Ninguém foi feito para isso. Ninguém foi feito para isso. Então, eu preciso me movimentar de um jeito diferente, de modo que eu traga e consiga melhores resultados, né? Eu lembro de uma matéria que estava falando sobre fisioterapia, sobre condicionamento físico, né? E aí eu mostrava o exemplo de uma senhorinha, mais de 90 anos, que ela só vivia sentada, né, no sofá lá da sala da casa dela e, e não saía dali, né? E para poder ir até a mesa, ou para ir ao banheiro, Isso. ou para ir dormir, tinha que alguém acompanhar ela, né, segurando para ela fazer isso. E aí o fisioterapeuta começa a trabalhar ela com vários exercícios, né? Mais de 90 anos ela já estava lavando louça, ela já estava cozinhando, ela carregava até a bisnetinha no colo, né, depois que ela começou, né, a se movimentar novamente. Então, muitas vezes, a gente precisa desse impulso aí, né, para começar. Hum, E estagnação é aquilo, a gente sabe aí que a água parada dá dengue, né? Então, a gente tem que movimentar a água aí do nosso mas, ser. Nando, eu queria até aproveitar o seu exemplo, porque você me fez lembrar, então, de uma senhora que nós estamos atendendo no projeto social, que depois, na hora certa, a gente fala como participar e tudo mais. 93 anos, de repente me aparece lá para fazer oficina, está participando de tudo. Da oficina, da roda terapêutica, dos ambulatórios de atendimento, está participando de tudo. E uma energia, 93 anos. E ela, o mais surpreendente vem agora, não é a idade, não. É agora. Na roda de terapia em grupo, ela compartilhou conosco a seguinte experiência. Olha, gente, lá atrás, eu vi a necessidade de uma creche na comunidade que eu morava. Pois eu fui atrás do poder público, consegui aprovação num projeto para a abertura de uma creche e recepção dessas crianças. E a primeira coisa que aconteceu antes da aprovação é que eu fui ameaçada de morte por um
um homem que chegou e disse assim, olha, se você insistir nessa história de creche, você vai ser enterrada nela. E eu falei, meu Deus, o que a senhora fez? Abri a creche. E aí, hoje ela falou que são mais de 250 crianças que passam por aquele sistema, né, de educação infantil, tem uma série de coisas para a população carente e tal. Terminou a roda, eu falei, nossa, obrigada por a senhora trazer tanta coisa aqui para a gente, né, no dia de hoje e tal. Ela falou, eu esqueci de falar uma coisa. Eu falei, o quê? Os anos passaram e depois, aquele homem que me ameaçou, infelizmente, ele perdeu tudo o que tinha. Passou por muita dificuldade e bateu a porta da creche pedindo abrigo e trabalho. Diz que hoje ele trabalha na creche e vive na creche. É de arrepiar, é uma história que se repete aos milhares, porque muitos são os anjos anônimos, né? Que fazem alguma coisa por alguém ou por muitas pessoas. E eu decidi aqui que, já que você falou do movimento da senhora, né, do fisioterapeuta, veja aí um grande exemplo de quem soube fazer a arte de se movimentar, tornar uma realidade, não só boa para ela, mas para a comunidade inteira. Mães puderam trabalhar enquanto as crianças ficaram na creche, crianças receberam alimento, receberam educação e todos ganharam. Que grande exemplo, né? É verdade, que Deus dê vida aí, mas em abundância para essa senhora aí. Bom, aqui continua o nosso parágrafo dizendo: comece alguma coisa, crie. Olha o exemplo dessa senhora. Produza, movimente energia à sua volta para que a estagnação não leve a caminhos mais difíceis, como, por exemplo, aqui está a depressão, né? É aquela coisa, tempo ocioso, a imaginação é fértil, né? Nosso cérebro tem uma capacidade incrível de criar situações e aumentar a dor e sofrimento, mas também é capaz o suficiente da gente produzir. Uma coisa que eu faço, sabe, Nando, nos meus atendimentos, a pessoa, ela gosta muito, aqui eu vou dar um exemplo, tá? De escrever. Nós fizemos uma vivência rapidamente em janeiro, em Botucatu, nós tivemos uma série de atividades no meio da natureza, né? Você deve se lembrar disso. E, de repente, na roda de conversa que a gente fez, um determinado senhor, né, que a gente passou a admirar muito, disse que há muito tempo ele não escrevia, ele gosta de poesia e tal, e há muito tempo não escrevia. E aí eu perguntei, o senhor tem papel em casa e caneta? Tenho. Então é só escrever. E mais, o senhor pode escrever lá para o Portal da Manhã? E ele se tornou um grande colaborador, e as poesias, o seu Sérgio Palmeira, mando aqui um abraço para o senhor, ele que é da Moca, e simplesmente, Nando, os assuntos, engraçado, os assuntos que ele traz pelas poesias são ou parecem muito ser aqueles que nós discutimos. E a gente não se fala, eu vou falar de tal tema, escreva sobre tal coisa. Não. A liberdade do espírito a gente respeita e fala, manda o que vier, a gente vai ler aqui e estudar. Então, nós temos um quadro muito especial lá no Portal da Manhã, que é o Literatura Faz Bem para a Alma, né? Então, a gente tem lido as belas poesias do seu Sérgio Palmeira, e ele decidiu criar, produzir. Então, é só de dar desafio. E alguns pacientes, por exemplo, lá no espaço, falam, o que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de marcenaria. Então, faz o seguinte, o senhor tem algum materialzinho em casa que o senhor queira movimentar? Tem. Então, semana que vem, na próxima consulta, o senhor me traz alguma coisa, por favor. Alguma coisa feita pelas suas próprias mãos, que é o que o senhor gosta de fazer. Né? Então, cada coisa linda surgia, só faltava de um estímulo, né? Pequenininho. Então, como é gostoso ver voltar o brilho nos olhos das pessoas de novo. É muito gostoso. Verdade. E aqui, então, para encerrar esse capítulo, né? Manifeste hoje a sua vontade e o seu querer ao universo e observe como as coisas começarão a dar certo em sua vida. E aquela frase sempre no final, né, que é: ame-se a ponto de se movimentar. Então, o amor é um incrível movimento, né, para a alma, né, Raquel?
Veja, manifeste a sua vontade hoje e o seu querer ao universo e observe como as coisas começarão a dar certo em sua vida. A gente precisa mandar o sinal, né? Ei, ó, quando a gente age, então o universo entende, de repente a gente está cansado de observar isso na nossa vida, né? O que eu estou falando aqui não deve ser nenhuma novidade também para quem está nos assistindo, mas é um ponto de reflexão do dia, pelo menos de, será que eu estou mandando o sinal certo? Então, a frase final, como você trouxe, é essa, né? Ame-se tanto a ponto de se movimentar, colocando beleza, arte e direção, propósito para aquilo que a sua alma tanto espera de você, né? Exactly, falando em inglês aí, né? Nós agora já partimos para o próximo capítulo aqui, que é o 25, Passos para ter um dia equilibrado. Então, isso já, o passo já é um movimento já em ação. Então, olha, eu vou ler rapidamente, depois a gente vai esmiuçando aqui, depois da prece, cada um desses pontos. Então, vamos lá. Primeiro, pare alguns instantes, não precisa ser assim tão duro, tão corrido. 2, faça o que for possível para hoje. Não queira abraçar o mundo. Você é uma ou um só. 3, entender que tem que ser perfeito. Não existe, né? Entender que tem que ser perfeito não existe. Ainda não sabemos o que é perfeição. E 4, aprecie o momento. A cada tarefa cumprida, verá quantas coisas importantes e lindas você foi capaz de fazer com mais qualidade e equilíbrio. E a frase final a gente vai deixar para depois aí do momento da prece, né? Mas antes de chegar aqui, Raquel, ainda tem uns minutinhos para você já iniciar o comentário sobre este capítulo. Vamos lá. Quando a gente procurou escrever esse livro, eu procurei não escrever capítulos intermináveis, né? E então a proposta, às vezes uma mensagem curtinha, às vezes de uma página e meia, às vezes duas no máximo, mas coisas assim que podem no dia a dia ajudar a gente a ter um dia mais leve, né? Tem uma pessoa que eu passei a admirar bastante, uma das assistidas no projeto, que ela tá lendo o livro, ela fala, Raquel, é fininho, né? Dá para ver, ele é bem fininho, mas é muito profundo. Eu estou tendo que ler uma vez, depois voltar, ler de novo e pensar sobre o que eu li, sobre o que eu estou sentindo. Então, ela está usando como estudo, achei fantástico, né? Então, apesar de ser curtinha, tem umas mensagens de simbologia também interessantes. Por que antes de comentar aqui rapidinho, eu vou só falar sobre a simbologia, a gente volta depois falando sobre o primeiro parágrafo, né, Nando? Talvez seja interessante. Quem abrir o livro de capa a capa vai ver, não sei se dá para vocês verem, mas é um ponteiro de um relógio, tá vendo aí? Tem números romanos e é um relógio no tic-tac aí da vida. Isso eu pedi para que constasse, né? E o título, 15 minutos de amor próprio. O tempo aqui de leitura não vai durar 5 minutos da lição 25. E propõe 4 passos para você ter um dia equilibrado. Quer dizer, você não precisa de nem 15 minutos para ler, para praticar o amor próprio nesse dia com essa leitura, né? E outra e última simbologia são os pássaros, né? Eles antes estavam presos por correntes e a corrente estoura e eles se libertam. Acho que dá para vocês enxergarem um pouquinho aí, né? Essa é uma outra simbologia que quer dizer muito. Às vezes a gente não tem o equilíbrio porque nós nos amarramos, às vezes consciente ou inconscientemente, a certas dores, que tudo isso faz com que a gente perca o nosso centro, o nosso eixo, e aí onde as perturbações acontecem. Então, por enquanto, eu achei interessante mostrar um pouquinho dos detalhes escondidos do livro, até para a gente entender melhor essa passagem, Nando. São detalhes que muitas vezes fogem, né? Às vezes a gente está tão focado num determinado ponto, né? Até aquelas questões que nos levam a uma auto-obsessão, que a gente não vê, né? E falando de passos, né? Como aqui a gente tem esses 4 passos sugeridos aqui,
quando a gente caminha, a gente consegue ver a paisagem à nossa volta. Se a gente passa, de repente, com um veículo, a gente não vê absolutamente nada, né? Que é tão rápido. Rápido também é o nosso tempo aqui, a gente vai dar uma pausa, né, aqui na leitura, nos comentários, para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre aí sugere colocar um recipiente com água, né, um copo, uma jarra. Na hora da prece também fazer aquela visualização, quer dizer, fechar os olhos e ver aquelas pessoas, o ente querido, a nós mesmos, né, para que possamos alterar essa questão de movimento, de repente sair da estagnação, como a Raquel colocou aqui no texto, para ir em frente. Então, a gente vai para esse momento breve de oração e eu vou conduzir a oração nesse momento. E nesse instante, então, vamos elevar os nossos pensamentos aos benfeitores queridos, que possam eles também fazerem parte dos impulsos de movimento que vamos dar em nossa vida. Se os dias passaram, muitas coisas ficaram estagnadas, paradas, agora, hoje, esse instante, é um momento de dar o primeiro passo. De repente, a partir desses 4 passos sugeridos, que nós possamos dar esse impulso, esse início. A página está em branco. Vamos reescrever, né? Vamos escrever a nossa história com novidades. Vamos escrever a nossa história, muitas vezes, com transformações, para que a gente possa chegar nos passos seguintes mais vitorioso, mais vitoriosa. Pedindo-nos, então, a espiritualidade maior que possa se manifestar através das intuições, do encorajamento, das energias emitidas desses corações de trabalhadores incansáveis no bem. E pedir ao nosso Mestre Jesus que moldure todas essas circunstâncias de vontade, de querer, de movimento em direção ao bem. Mestre Jesus, que a sua paz nos envolva e queremos compartilhar e disseminar esses conhecimentos a fim de que outros corações que estão passando por dificuldades, por desafios, por dores e sofrimentos, que a vossa luz, Senhor Jesus, nos conduza. Por isso esperamos de ti, quando disseste, quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, tu estarias presente. E a reunião de hoje, Senhor, é em seu nome. Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem. Depois desse movimento da prece, da oração, das vibrações, a gente quer dar um rápido recadinho para você. Venha fazer parte da família FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, no movimento também que a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior faz pelo Clube Amigos da Boa Nova. Venha fazer parte e colabore. Entre no site amigosdaboanova.com.br para se tornar sócio ou sócia. Entre em contato com as nossas colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38. Ligação gratuita para todo o Brasil. E o 11 de São Paulo, 2458-3214, que é o fixo. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação tão rápido, o 11 97261-0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa facilidade de, né, da gente poder transmitir recursos para outro banco, do nosso banco para outro banco. Foi escolhido esse número, vou repetir, 11 97261-0272. Muito bem, agora os recadinhos, não é, da Raquel, para saber como nós podemos encontrar o Amarelinho, ou também conversar com a Raquel, entrar em contato com os projetos que a Raquel e todo o pessoal está levando a efeito aí. Pois é, Nando, nós temos um movimento de bastante atividades, né? E graças a Deus estamos colocando luz na estrada da arte do movimento. Está sendo muito bacana, porque a gente está trabalhando com o que gosta, o que faz sentido, né? Com as pessoas que andam conosco, então tudo isso
nos deixam muito felizes, né? Então, em relação ao livro, quem quiser procurar, pode, querendo, entrar no site livrariabaxiega.com.br, Baxiega com 2 Cs, né? E busca lá, 15 minutos de amor próprio, no campo de busca, né? Que é o nome do livrinho. Ou então pode, se tiver dificuldade em achar, mandar uma mensagem inbox no Instagram, Raquel_Baxiega, com 2 Cs, ou no espaço Buon Vivere, que também temos um perfil no Instagram lá, porque também temos a opção de explicar melhor como funciona o projeto Terapias Integrativas na Comunidade, que é um projeto social que está acontecendo e vai até outubro, com previsão pelo menos até outubro deste ano, com oficinas de autocuidado, rodas de terapia em grupo, com meditação e atendimentos ambulatoriais, né, com as terapias integrativas, cromoterapia, aroma, acupuntura auricular, sem agulha para quem tem medo. Então, assim, é tudo muito legal, porque é um jeito que a gente encontrou de fazer um pouquinho a diferença e poder ajudar como pode, né? Cada um pega um pouquinho do seu tempo, doa para o projeto e faz acontecer. Então, acolhimento, fortalecimento de rede de apoio em comunidade, tudo isso é muito importante, né? Então, todo sábado a gente tem alguma atividade para quem é da região do Belém, ali no Centro Pastoral São José, que fica na Álvaro Ramos, pertinho do metrô Belém, e outras atividades que acontecem lá no Espaço Bom Viver, que fica na Vila Matilde. Então, para saber como funciona, é só entrar em contato com a gente. Muito bem. E assim, a gente também quer dar um recadinho lá do Laços Espirituais, que é o nosso canal, né, onde tem várias entrevistas, vários assuntos. Olha, essa semana até de samba, batuque e espiritualidade. É dos temas que a gente colocou aí. E entra lá nas redes sociais e coloca lá na busca Laços Espirituais, que aí você vai encontrar como você pode ouvir esses podcasts que a gente coloca no ar aí. Muito bem, então a gente vai prosseguir aqui pedindo para a Raquel já destrinchar esses 4 passos aí, Raquel. Primeiro que quando eu leio, eu tento aplicar para mim, né? Eu peguei aí, por observação, alguns pontos de desequilíbrio que apareciam no consultório, e a gente vai observando algumas queixas, né? Tem muita reclamação no ar, lógico, tem dores muito profundas, justas, e dor é dor, cada um sabe onde dói, como dói e por que dói, né? O terapeuta ele tem por obrigação não partir dele mesmo e mensurar a dor de alguém a partir da própria régua, né? Então, mas que a gente recebe muitas queixas e muitas delas fazem pesar ainda mais a dor, aumentar ainda mais a dor, isso nós verificamos sim, né? Seja na zona do vitimismo, da falta de compromisso consigo, da desculpa. Quem dá desculpa nunca é feliz, gente, é uma coisa assim importante. Ah, mas porque o outro? Ah, mas porque o caminho? É porque é duro demais, é duro demais. Tá, então como deixar mais leve? Se nesse caminho está tão pesado, como a gente pode? Então, a gente escreveu aqui, né, com uma leve e modesta pretensão de sugerir 4 passos para ter um dia equilibrado. Primeiro, pare por alguns instantes. Simplesmente pare. Você conversa com as pessoas, dá a impressão que está todo mundo numa corrida de Fórmula 1, né? Parece que está todo mundo assim. Outro dia, isso também eu vou dizer, vou ser sincera, acaba sendo uma desculpa de todos para, de repente, não agir de outra forma, né? Ah, é falta de tempo. Ah, Raquel, então, eu não vou chamar tal profissional, porque a agenda dela, nossa, ela é muito ocupada. Eu falei, então, a minha não. A do Nando, não. Quer dizer, observa por trás antes de falar que a gente está sem tempo, o que o outro também está enfrentando de desafios, né? Não se trata só de nós. Se trata também de um pouquinho olhar para o outro e ver que ele também está na vida com os mesmos desafios, e se não, mais difíceis que os nossos. Mas mesmo assim, o chamado aqui é pare por alguns instantes. Para. Se dê o direito, o luxo de parar um pouquinho e se cuidar no dia e falar, peraí, como estão meus pensamentos, meus sentimentos, minha energia? E aí eu digo, não precisa ser tão duro, tão corrido assim. Não precisa.
Há pouco tempo atrás não era tão assim, e por que agora precisa ser? Será que precisa ser? Eu estava nessa pilha, Nando, eu estava nessa correria toda e eu juro que eu estava adoecendo. Falei, opa, tô a 300 por hora? Desacelerei geral. Se antes eu tinha 10 compromissos, hoje eu tenho 4. Deixo 6 para amanhã, os que podem esperar. Eu faço uma seleção rigorosa hoje do meu tempo, porque afinal é tudo que eu tenho, e hoje eu defendo a minha liberdade de tempo e ter alguma chance de mais qualidade de vida dessa forma. Não, peraí, eu assumi muita coisa, como muita gente que ainda faz. Então a gente não precisa ser tão corrido, né? Não precisa ser tão duro. Faça o que for possível para hoje aí, né? Acabei de dizer, seleciona, né? Seleciona o que é possível para hoje. Não queira abraçar o mundo, você é uma só. Eu vi que eu estava abraçando o meu mundo e de outros mundos. Eu falei, opa, pera. Calma, você é uma só, mulher. Entender que tem que ser perfeito. Outro grande equívoco. Tem que ser perfeito, tem que dar certo. Não existe, a gente não tem a menor noção do que é a perfeição. A gente pode ter uma ideia do reflexo da perfeição na natureza, do reflexo da perfeição nas obras que vêm de Deus, na perfeição da sincronia, da ordem natural das coisas, mas a gente está tentando aperfeiçoar processos. E para aperfeiçoar processos, a gente tem que ter lucidez de que não dá para ser perfeito no caminho, mas dá para aperfeiçoar. Então, não ficar se culpando, porque culpa só piora as coisas, não deu certo hoje, tente de novo, vá com calma, né? Número 4, aprecie o momento. A cada tarefa cumprida, verá quantas coisas importantes e lindas você foi capaz de fazer com mais qualidade e equilíbrio. Buscar contemplar o que já se tem. Se a gente olhar para o que não tem, fica sempre mais pesado e mais difícil. Aproveitar o hoje é tudo e só o que a gente tem. E a última frase que o Nando gosta de dizer, sempre, qual que é, Nando? Ah, ainda bem que você deixou para eu dizer. Eu gosto. Ame-se a ponto de ter equilíbrio, né? Deixa eu só dizer, ilustrar um pouquinho, que eu sempre falo aqui, tem um amigo meu que ele quebrou o pé, e aí ele não pôde ir trabalhar, então engessou lá, mas colocou uma botinha, e ele podia caminhar com bengala. Aí ele saiu no bairro ali, nas ruas que ele mora, e começou a andar com a bengalinha, com o pé quebrado, lá com a botinha, mas deu para andar. E aí ele começou a observar detalhes que ele não via, né? E passava anos ali e não via aqueles detalhes, porque ele passava de carro, correndo. E aí, né, com parcimônia, ele foi e viu tudo aí. Precisou de um pé quebradinho para desacelerar um pouco? Que interessante, né? Olha, gente, não é que Deus vai quebrar a perna, vai quebrar pé, não. Não é esse o objetivo da interpretação, tá? Mas acontecem algumas coisas mesmo, porque a vida dá chance, ó, cuida mais de você, tenha mais tempo para você. Se você não se dá chance, a vida vai te dar. Às vezes, né, com alguns caminhos que a gente não entende muito bem, mas de tudo dai graças, né? Porque alguma coisa, já dizia Paulo, se não me engano, alguma coisa a gente ali tem que aprender. A gente sempre aprende pelos processos confortáveis e os desconfortáveis também. Mas começar o dia bem equilibrado é, de repente, bem dizer. As pessoas, a gente às vezes começa, oh, mais um dia, vai com peso de ontem. Então, a cada dia o seu bem, porque a gente fala, a cada dia o seu mal. Eu, hein? Não, eu quero é mudar esse ponto de vista e olhar a cada dia uma nova oportunidade de ser feliz. Isso mesmo. Então, a gente está chegando no final, aí suas considerações, né, finais sobre esses dois tópicos aqui, a arte de se movimentar, passos para ter um dia equilibrado, e a gente já, né, se despedindo aí dos nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes, Raquel. Duas oportunidades bacanas, né, Nando, de reflexão, movimento e equilíbrio. É a gente ir observando a caminhada, tentando achar o nosso eixo para ter mais chances de bem-estar, saúde, equilíbrio mental, espiritual, não é? Então, agradeço a oportunidade, Nando, obrigada pela companhia de todos que acompanharam o programa e até a próxima quinta, se Deus quiser. Se você quiser mandar um recadinho para a Raquel aqui para o Nando, né, ligue a 0800 979 5011 ou 11 2457 5011. Aí as nossas telefonistas vão
passar o recadinho para a gente aqui e a gente fala o seu nome no ar aqui, responde alguma pergunta e aceita aí todas as sugestões que você enviar. Então, Raquel, obrigado aí e aquele nosso tchau, tchau tradicional aí. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.